9 meses depois, estamos aqui para gravar mais uma bagatela de um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de mais um debate entre Lucas Pavanato, uma feminista que agora eu não me recordo o nome dela aqui, discutindo ali sobre a questão dos perigos da doutrinação escolar. Para quem não conhece o Lucas Pavanato, ele é... eu acredito que um político, acho que ele ainda não é nenhum deputado, nada do tipo, mas ele engaja bastante com a política e muito conservador, de direita, e ele faz alguns debates, principalmente batendo de frente ali com algumas agendas feministas e tudo mais, e eu quero ver o que vai dar esse debate aqui, porque o último vídeo que eu fiz aqui no canal de um debate entre o Lucas e duas mulheres trans bombou aqui no canal, continua viralizando. E vamos ver o que vocês acham desse conteúdo hoje, né? Eu tenho a minha opinião, mas vocês são chato pra caramba. No último vídeo aqui, o que teve de gente falou assim: cara, você interrompe demais os vídeos, não sei o que. Galera, esse vídeo aqui, esse canal aqui é um canal de react. Eu tô aqui pra comentar e dar a minha opinião. Se você quiser assistir o vídeo sem minhas interrupções, você vai lá no canal do Lucas Pavanato, ou então no canal que eu tô vendo aqui, ó, que você vai ter o conteúdo na íntegra, que é cortes do Redcast. Eu acho que esse podcast que eles fizeram foi lá no Redcast. Você vai lá e assiste o conteúdo na íntegra. Não enche o saco aqui nos comentários, que eu interrompo demais, que eu tô aqui para dar a minha opinião, beleza? Sem querer ser mal educado com ninguém, mas já aceno aí, tá? Antes da gente ir pro vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito nessa bagatela desse canal. Você tá ligado que você tem que ativar o sininho se você já for inscrito. E deixa aquele dedão no like maroto, que você ajuda bastante o nosso conteúdo aqui e pra frente, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o react. Deixa eu abaixar o áudio de fundo aqui, mudar a tela e vamos ver. Eu confesso que eu não vi esse debate, eu vou ver na íntegra aqui junto com vocês, beleza? Vamos nessa. Lucas, tu não acha que existem pais que simplesmente são ignorantes e o tipo de opinião que eles têm sobre as coisas são erradas em relação à realidade? A gente pode usar, por exemplo, um pai que tu entenderia como um pai woke. E se ele acreditasse que o filho dele não pode aprender inglês porque é uma língua colonialista imperialista? Eu penso que, em alguns casos, os pais devem ter menos autoridade do que o Estado em relação à educação dos filhos, caso isso esteja ferindo os direitos e as necessidades dos seus filhos, como, por exemplo, aprender inglês, ou aprender sobre evolução, caso os pais sejam criacionistas, ou em relação à matemática, algum tipo de percepção de que a racionalidade é eurocêntrica ou patriarcal, algo nesse sentido. Não... Antes dela continuar aqui, concluindo aqui, por mais que ela tá criando um raciocínio em cima disso, é muito perigoso esse lance de você estar na construção do caráter do seu filho e decidir que o Estado possa ter mais autoridade sobre o seu filho, que é o que ela propõe aqui, caso você seja um cara patriarcal, que preserva muito seus costumes, o seu idioma, e aí seu filho quer aprender inglês, por exemplo, e você acha que ele não pode aprender uma outra língua, que tem que saber só a língua nativa e tudo mais. Eu entendo essa linha de raciocínio dela, mas transferir por conta dessa opinião formada do pai, de ser patriarcal, por exemplo, essa responsabilidade de autoridade para o Estado. Isso é muito problemático, na minha opinião. Vamos dar sequência aqui. Não significa que, porque são pais, eles são detentores da propriedade dos filhos, como se eles fossem donos dos próprios filhos. Se o filho não tiver a idade, sim, os pais são donos dos filhos. Ah, ok. Então eles são comparáveis a animais domésticos. Enquanto eles não tiverem idade para optarem por conta própria, os responsáveis são os pais. Eu prefiro que os pais tenham a responsabilidade primária sobre os filhos do que um burocrata, do que um político. Que muitas vezes pode usar isso como ferramenta de manipulação ideológica. Você vê a Coreia do Norte, por exemplo, o que eles fazem? Nas escolas, desde cedo, eles manipulam a cabeça das crianças para eles manterem um regime totalitário no poder. E agora eu vou confiar que o tempo todo nós vamos ter governantes bonzinhos, políticos bonzinhos, cuidando da educação das crianças, enfiando a groselha que eles quiserem na cabeça das crianças. E detalhe, esses políticos, eles vão ter mais autoridade do que os pais.
É isso que você defende? Que o político tenha mais interferência sobre a educação de uma criança do que o pai? Não necessariamente políticos, mas a ciência, quando ela realmente é bem aplicada. O que é a ciência? A ciência não pode ser usada como viés. A ciência não pode ser manipulada para interesses políticos. Claro que pode ser manipulada, mas de qualquer maneira, ainda assim, é o melhor método já desenvolvido. O quê? O melhor método de centralizar a educação na mão do Estado? O melhor método científico. É o melhor já desenvolvido para descobrir e investigar a verdade. Tá, como o exemplo que eu mesmo dei, que você concordou em relação à abstinência sexual, você não pode pegar a partir do conhecimento técnico a respeito dos próprios limites. Você não pode querer pegar uma abstração teórica, uma utopia da sua cabeça e querer impor a realidade. A realidade é que se você concentra esse tipo de poder na mão do Estado, não dá certo. Porque o Estado vai abusar desse poder. É o que aconteceu. Em todos os regimes totalitários é sempre assim. O primeiro lugar que eles atacam... O que você prefere aí, ó? Você de casa. Você prefere que uma criança tenha a autoridade sobre ela dos pais que ama, né? Que gerou aquela vida ali? Tô fazendo uma pergunta idiota e lógica. Mesmo que esses pais, por exemplo, sejam patriarcas, não aceite que aquela criança, sei lá, fale uma outra língua, ou então de repente vá para uma outra religião diferente dos pais e tudo mais. Mas são pais que têm boas intenções, normalmente são pais que o que ele teve para a vida dele, ele deseja para a vida do filho dele, e num bom sentido. Ou você prefere que o Estado, em um sentido de imposição, ou até mesmo em um conceito ditatorial, que dita alguma coisa ali, que não tem nenhum vínculo afetivo, que apenas utiliza, na maioria das vezes, quando se trata de agenda, as pessoas como massa de manobra, ser autoritário, ter autoridade sobre a criança? É uma pergunta óbvia e objetiva, né? A resposta é óbvia. É educação. Porque é um lugar para você fabricar em massas militantes ideológicos. Que foi a grande estratégia da extrema esquerda aqui no Brasil também. Quando eles viram que o campo político estava dominado na época do regime militar, o que eles fizeram? Passaram a ocupar as zonas de influência, principalmente ambientes universitários e escolares. E hoje em dia você tem uma hegemonia em diversos campos da esquerda por conta disso, porque eles ocuparam as zonas de influência. Então, enquanto o Estado tiver essa proeminência, o Estado tiver esse poder de escolarização, de influência na vida das crianças, o Estado vai ter esse poder também de manipulação. Vou aumentar a velocidade um pouquinho, pessoal. O que eu sugiro? Eu acho que nós tínhamos que ter um sistema mais descentralizado, com menos influência estatal, mais plural. Um sistema que pode ser baseado em voucher ou em alguma outra alternativa. E acho que enquanto isso não acontece, nós conservadores, pessoas como eu, nós temos que ocupar esse espaço também. Pra lutar pelas nossas crianças, pra impedir que a cabeça das nossas crianças sejam destruídas em sala de aula. Destruídas por religião, por exemplo, ou pelos próprios vieses tradicionais. Eu não acho que a religião em geral destrói, não. Tu acha que ela é mais confiável, por exemplo, do que a aplicação de métodos científicos apurados? Eu acho que a religião do feminismo é muito mais nociva do que qualquer religião. Eu acho que a religião do feminismo é infinitamente mais nociva. Tu tá misturando uns assuntos um em cima do outro, tenta manter um pouco de foco. Não, você que tá fugindo, você vai falar de religião, a gente não tá falando de religião. Eu tô falando que as religiões, elas influenciam também a mente dos pais, que por conseguinte vão afetar a cabeça das crianças. Eu acho que uma criança tem que ser criada desde cedo na igreja. Inclusive sobre todos os viés religiosos e ideológicos correspondentes, que inclusive não correspondem com o método científico. Sim, porque ok, essa é a resposta que eu queria de você. Não corresponde com o método científico. Quem diz que religião é oposta à ciência? Eu não estou dizendo que é oposta, mas que muitas vezes ela vai influenciar e entrar em conflito. Quando? Criacionismo, por exemplo. Criacionismo, não necessariamente... Você sabe que existem 4... É um exemplo. Existem no mínimo 4 posições diferentes acerca da criação da humanidade dentro do cristianismo, sabe disso? Dentro do meio teológico, provavelmente, inclusive, deve ter mais. O coordenador do projeto Genoma, que é o maior projeto já feito na história, que foi o projeto que mapeou o gene humano. Ele é um evolucionista, ele é um cristão, inclusive que chegou, acho que concorreu ao prêmio Nobel, e é um cristão convicto. E mesmo assim acredita na evolução. Ou seja, você está colocando coisas que, na sua opinião, necessariamente são incompatíveis e não são. Então, assim, não faz sentido isso. Você tem alternativas ali, você tem diversas correntes de pensamento dentro do cristianismo. Agora, o que está se discutindo aqui é quem deve ter autoridade primária sobre a educação dos filhos? É o pai ou é a escola? Eu acho que a escola deve ficar em segundo plano. Eu acho, mesmo sendo cristão, que a escola não tem que ter ensino religioso, que a escola não tem que ter um viés político, que a escola tem que ser neutra. A criança tem que ir para a escola para aprender coisas de escola e não coisas que tem que ser ensinada dentro de casa. Não tem que ter nenhum tipo de doutrinação extracurricular do ensino ali pedagógico, enfim, da questão das matérias básicas ali do que é no ensino ali, seja no primário, no fundamental ou no ensino médio. E não tem que ter nenhum tipo de viés, seja político, seja religioso, seja ideológico, nada do tipo. Agora, não tem como comparar, pessoal. Não tem como comparar. De um lado a gente tem a agenda feminista e de esquerda, que ensina e influencia que a questão de matar uma criança dentro do ventre é algo comum, como o aborto, por exemplo. E do outro lado a gente tem o cristianismo, né? Que ensina que você tem que crescer e multiplicar. Eu estou dando só um exemplo básico.
O cristianismo vai ensinar você a ter uma esposa só, dar a vida pela esposa, a mulher honrar o marido. Do outro lado, o que, que a gente tem? A gente tem pessoas entrando em um debate, uma discussão se homens que se sentem mulheres podem frequentar banheiros femininos, por exemplo. Tá? E mesmo assim, eu não acho que nenhum nem outro tem que ser algo que seja levado para dentro das pautas escolares. Acho que isso é algo extracurricular da escola. Não tem nada a ver com a escola. Não tem que ter nenhum tipo de doutrinação nas escolas. E o que a gente vê por aí é que a esquerda, com muita estratégia e inteligência, invadiu os cenários de escola, como faculdades, universidades, escolas também de ensino fundamental e superior e médio, e estão de fato influenciando nesse sentido aí. Que a escola deve trazer ali os conteúdos programáticos, deve ensinar a ler, escrever, deve trazer matemática, alguns conteúdos básicos e gerais. Agora, quem vai transmitir valores pros filhos, isso deve ser e olha que eu não assisti o vídeo, capacidade dos pais. Se você tira isso dos pais, você tá dando poder ilegítimo pro Estado. Tu não acha que existem casos em que os conflitos de valores das famílias e das escolas, a escola, ela pode ser, em alguma medida, uma saída, uma alternativa contra a autoridade dos pais que talvez esteja errada? Por exemplo, lidar com homossexualidade, por exemplo. Porque se a gente estiver falando de um cristianismo mais tradicional, se entende que é enquanto pecado, certo? Ou que tu não deveria andar com determinadas pessoas. Ok. A questão é que a escola, ela estaria ensinando os valores de bons tratamentos entre pessoas diferentes, com estilos de vida diferentes. Tu seria contra a escola ensinar bons valores como tolerância, respeito à diversidade, a outros estilos de vida? Se a família não estivesse ensinando isso? O que a escola tem que construir é um ambiente. O problema, gente, novamente, aqui é um canal de react. Eu tô aqui para dar minha opinião. Você tá chateado aí, você pega e vai no conteúdo deles lá para ver na íntegra. O problema de ter viés político ou viés ideológico ou religioso nas escolas é que quem é que é certo? O discurso que ela tá trazendo aqui é o seguinte: se os pais ensinam uma coisa que é intolerante e tal, a escola tem que ir lá ensinar outra coisa. Mano, a escola não tem que se meter nessas coisas. A escola não tem que se meter nessas coisas e muito menos o Estado, tá? Aonde existe abusadores, seja pais abusadores, eu não tô falando só no sentido de abuso sexual nem nada do tipo, não, de tudo quanto é situação, seja um pai que agride demais uma criança a ponto de machucar a criança, abusa psicologicamente, sexualmente, sim, isso é um caso criminal, ok, tem que ser resolvido na delegacia e tudo mais. Aí sim o Estado tem influência. Agora, dentro de escola, questão de doutrinação de caráter, isso não tem que ser levado para a pauta de escola, gente, de forma nenhuma, não faz sentido nenhum isso. Onde todo mundo se respeite. Então a criança desde cedo ela tem que aprender que ela não pode praticar violência, que ela não pode praticar discriminação com qualquer outro tipo de pessoa. Isso sim. Daí pra você dizer pra uma criança que ela pode ser o que ela quiser, que não necessariamente porque ela nasceu homem, ela é homem, aí você já tá dando um salto tremendo. São as reclamações que eu recebo de pais. Pô, meu filho foi pra escola, era pra aprender matemática. Assim como se a criança, por exemplo, ela se considera ser budista, ela veio de uma família de tradições budistas, a escola também não tem que ensinar que isso é errado e que o certo é o cristianismo, por mais que eu seja cristão. Eu, por ser cristão, tenho 2 filhos, matriculei eles em colégio cristão. Ponto final. O pai que não tem condições de matricular o filho numa escola particular cristão, o que ele tem que ensinar? Os valores dentro de casa, daquilo que ele preserva, e o Estado não pode interferir. Ponto final, gente. Ponto final. De português e voltou pra casa falando que ele quer ser mulher porque o professor falou que ele pode ser mulher se ele quiser. É isso que acontece. Esse é o problema dos conservadores. O problema não é, tem que ter respeito. Lógico que tem que ter respeito. Quem é o louco que vai defender que não tem que ter respeito? Esse cara tem que ser internado. Eu defendo que todo mundo seja respeitado. Olha, existem inúmeros pais homofóbicos que acham que não tem que ter respeito ao ponto de espancar os filhos até mesmo até a morte, caso eles não correspondam às expectativas de gênero ou orientação sexual. Aí você tá trabalhando com uma situação, com uma abstração, com uma suposição. Abstração, espancamento de filho é uma abstração. A gente tá falando com fatos. Então me cita qual caso é esse aí? Meu Deus! Que caso é esse? Eu não tenho nenhum específico agora em mente. Então você não tá trabalhando com fatos. Você tá criando uma historinha, homofobia doméstica é uma historinha. Você tá criando uma historinha pra tentar convencer o público. É isso. Pode ter pais que não sabem lidar com a sexualidade do filho? Podem ter. Assim como tem pais que lidam pro outro extremo. Tem pais que muitas vezes vão criar o filho sem os padrões de sexo adequados e por conta disso os filhos vão ter problema lá na frente. Se a escola tem estudos que mostram isso. Se a escola fosse realmente bem preparada e não ideologicamente aplicada, nós poderíamos resolver esse tipo de embate, como, por exemplo, em relação à educação sexual, tanto quanto o respeito e que pode, em algum momento, entrar em conflito com os valores dos próprios pais. É esse o meu ponto. Não, então... Em algum momento, esses conflitos vão existir. E o meu ponto é que os pais devem estar em desvantagem
em relação a uma autoridade científica aplicada numa escola. Bom, então vamos deixar claro aqui pros pais. Mano, olha aonde o extremo de uma agenda vai. Os pais têm que estar em desvantagem em relação ao Estado. Esse povo deve ter o que na cabeça, mano? Deve ter o quê? Eu tenho certeza que essa menina não tem filho. Porque na hora que ela tentar ensinar que a filha tem que ser feminista, e ela vai lá e se depara, infelizmente, com um colégio conservador, e o colégio conservador vai lá e ele doutrina a criança a ser cristã, a ter um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo, e enfim, ter os valores morais e tudo mais cristãos, aí eu quero ver o que ela fala. Se é o Estado que tem que interferir mais do que ela. Aí eu quero ver se ela defende essa pauta. O que está sendo defendido aqui. Ela está defendendo para vocês, pais, que a escola tem mais autoridade sobre seus filhos do que vocês. Não foi isso que eu falei. E eu tô defendendo. Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Eu, eu falei que cientificamente os pais estão em desvantagem. E o que é cientificamente acurado deve ser aplicado nas escolas, mesmo se estiver em conflito com os valores dos pais. Porque ou seja, se um psicólogo chegar à conclusão de que, na verdade, sexo é uma construção social e etc, e ele quiser ensinar isso pro seu filho, você não vai poder dizer não. Psicólogo. Foi isso que eu falei. Um psicólogo aleatório, ideologicamente corrompido. O que mais a esquerda faz é fabricar estudos de panfletários pra tentar justificar as coisas como se fossem científicas sem ser. Teoria de gênero, nada mais é do que isso. Teoria de gênero é apenas uma abstração teórica, sem fundamentação nenhuma na realidade, e que muitas vezes coloca em prejuízo, inclusive, mulheres que você diz defender. Bom, pessoal, tá aí, tire suas próprias conclusões. Se quiser encher o saco aí nos comentários, deixe seus comentários, fala aí qual que é a sua opinião. Eu já expus aqui a minha opinião em relação a isso. É só um pouquinho do que eu penso, mas faça um raciocínio lógico antes de digerir tudo isso que você está vendo aqui. Eu confesso que eu tentei dar um pouco de atenção e respeitar as ideias dessa moça, que ela parece ser uma moça inteligente, mas a partir do momento em que você prefere que seu filho tenha mais influência do Estado, seu filho não, o filho dos outros, né, que eu duvido que ela gostaria que o filho dela tivesse uma influência do Estado, caso essa influência fosse antagônica à agenda dela, se ela ia falar e defender as mesmas coisas. Mas a partir do momento que a pessoa prefere que o Estado tenha mais influência sobre a criança do que os pais, para mim já perdeu completamente moral, conceito, para eu poder até dar ouvido para outras questões. Beleza? Deixa o seu like e eu te aguardo no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, falou e fui!